Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast profissional de educação física. Eu sou o Fábio, professor de educação física e também fundador da Fit of Tomorrow. Hoje temos um episódio para falar sobre psicologia do esporte. E para isso a gente trouxe aqui a psicóloga Flávia Távora. Seja bem-vindo, Flávia. Obrigada, é um prazer estar aí. Prazer agregar aí conhecimento para o pessoal de educação física e também para o pessoal que não é de educação física. Claro, né? Afinal de contas é para todo mundo, não é isso? Exatamente. Flávia, como é que você resolveu ser psicóloga? Eu sempre quis perguntar isso a um psicólogo. Então vamos lá. Eu sempre trabalhei com pessoas, né? Atendimento ao cliente. Sempre fui uma pessoa muito, vou te falar calma, entre aspas, assim, porque eu acho que o psicólogo ele precisa dessa função de você ser calmo, de entender as pessoas. Eu acho que eu sempre tive isso, de alguma forma. E sempre gostei de trabalhar com pessoas. Por incrível que pareça, sempre gostei de estar com pessoas. Então, acho que isso foi um pontapé inicial. Só que quando eu fui para psicologia, eu estava ainda meio perdida no que eu queria fazer. Tinha saído de farmácia, administração. E vou fazer psicologia porque eu gosto de pessoas. E ali eu me achei ali dentro e acabei me apaixonando por certas coisas. Tudo bem que na faculdade nem tudo é uma paixão. Entendi. Mas certas coisas que eu trabalhei ali dentro, que eu aprendi, me fez ir para esse ramo da psicologia. E hoje em dia eu sou, acho que apaixonada pelo que eu faço. Muito bom. E então foi na faculdade que você tomou essa decisão de fazer a psicologia de esporte? Do esporte foi bem no final da faculdade, quando eu comecei a correr. Eu sou corredora amadora, já corri algumas meias maratonas, já corri maratona. Então dali eu falei, cara, olha que legal, eu tô conseguindo me analisar fazendo um esporte. Então ali eu comecei a ver o que eu queria trabalhar com esporte. Meu TCC foi psicologia do esporte. Então terminei a faculdade, é isso que eu quero. Qual era o título do TCC? Psicologia do esporte. Só? Só. Não precisava ser específico em nada? Na minha época tinha que ser muito específico naquilo que você queria falar. Não, a gente queria falar só sobre a psicologia do esporte, as demandas, o que o psicólogo do esporte faz, e a gente pesquisou Ótimo. sobre... Vamos lá. Quais são as demandas? O que o psicólogo do esporte faz? Vamos falar o seu TCC aqui pra gente. Então, explicando basicamente o que é a psicologia do esporte, ela trabalha você ensinar os atletas a terem habilidades motivacionais, habilidades de autorregulação, técnica de visualização, autofala, diálogo interno, basicamente. Para mim, trabalho com isso é você entender o que o atleta sente, mostrar isso para ele e ensinar ele a ter autoconhecimento. Eu acho que isso é o principal ali dentro da psicologia um todo, porque o psicólogo, antes dele ser do esporte, ele é psicólogo clínico. Maravilha. Você falou pra gente aqui, off, que você já trabalhou com alguns esportes. Quais são os esportes mais comuns que você trabalha e por que você acha que isso acontece na sua vida? Então, a minha maior procura é dentro do jiu-jitsu, porque eu faço jiu-jitsu. Eu sou faixa azul, mas espero ser faixa preta um dia. E eu sou competidora. Inclusive, eu gosto de falar que eu sou meu laboratório, porque tudo que eu ensino, né, educo meus atletas, eu experimento comigo antes. A questão da autofala, a questão do treinamento mental. E quando você fala autofala, o que isso significa para quem não entende, como eu? É o diálogo interno que você tem com você. É justamente até a briga que você tem com você, por exemplo, no dia de uma competição, sabe? Você chega lá e, com certeza, quando você vai para uma competição, a primeira coisa que vem é, meu Deus, será que eu vou ganhar? Será que vai acontecer isso? Será que eu vou conseguir performar? Será que... É só dúvida. A maioria das vezes. Não sei se você já competiu. Já. Então, a maioria das coisas que vem na nossa cabeça são dúvidas e incertezas e inseguranças que ali fica mais latente. Então, é importante que você consiga se controlar a ponto de você falar pra você e se responder também, que é isso que eu falo pros meus atletas, sabe? Tá com dúvida? Você responde. Real, você responde com tanta firmeza que você vai conseguir dar o comando pro teu cérebro de que você tá firme naquilo que você tá fazendo. A psicologia do esporte nas instituições esportivas, ela é recente? Sim, tem muitas... No Olímpico, não. Olímpico, assim, eu acho que é quase obrigatório você ter um psicólogo lá dentro. Mas, por exemplo, no futebol, ou então em outras instituições, é raro você ter um psicólogo. Você tem mais o treinador mental. Assim, é bom, porque você trabalha o mental do atleta.
É engraçado, assim, eu já fui trocada por um treinador mental, né? Tem formação de psicologia, mas eu encarei isso até como aqueles nãos, né? Aqueles nãos da tua profissão. Porque é importante até falar isso, né? Porque a gente que é psicólogo, a gente sabe o que trabalhar no atleta. Por exemplo, se eu tô vendo um atleta que ele tá emocionalmente mal, não tá conseguindo performar, eu vou tratar isso. O treinador mental, ele vai tratar isso? Ele vai conseguir diagnosticar um transtorno, por exemplo? Então, qual seria a principal diferença entre você e um treinador mental? Para quem tem treinador mental e deveria procurar um psicólogo? A psicologia. Sim, você vai mais a fundo, não é uma coisa tão rasa? É isso que você está dizendo, não? Exatamente. Porque o treinador mental, o que acontece? Ele trabalha muito essa questão do treinamento mental. Visualização, autofala, regulação, tudo. Agora, o controle de ansiedade, ele vê que você tem que pensar, o que você vai pensar, as afirmações que você tem que fazer. Isso é ótimo. Você ter um treinador mental é ótimo. Agora, o psicólogo, ele vai no teu âmago, realmente, sabe? Assim, sabendo o que você... Se você tô muito ansioso numa competição, vamos entender por que você está ansioso? Meu pai fica... Meu treinador, vamos colocar o treinador, né? Porque o pai, de repente, é de um atleta mais novo. Sim. Tá me cobrando muito. Tá, vamos entender isso. Não tô conseguindo performar na hora da competição. Vamos entender isso também. A gente vai fazer a parte de treinamento mental. Eu faço essa parte de treinamento mental com os atletas. Só que eu preciso saber como que é a vida pessoal deles também. O que na vida pessoal tá influenciando ali dentro do esporte? Sim. A psicologia, a análise em geral, ela é uma coisa que cresceu muito, né? E eu vejo muitos jovens, crianças até, fazendo isso hoje em dia, né? Tendo análise com uma pessoa, que seja uma vez, 2 vezes por semana, para tratar uma série de disfunções que talvez a mãe entenda que exista, que levam o filho para que isso seja tratado num outro ambiente. Na psicologia do esporte, isso começa cedo também? Deveria. Deveria começar cedo. Então, na realidade, você está pegando pessoas mais adultas, já formadas, que já vêm com esse, talvez, transtorno por muito tempo, e isso talvez dificulte o tratamento, porque isso é uma coisa mais longa, ou isso não tem diferença? Não, tem diferença. É ideal que comece realmente quando é mais novo, né? Criança, adolescente. Eu trabalho com adolescente. Só que trabalhar com criança e adolescente é um trabalho, digamos que dobrado, assim, porque você trabalha com os pais também. Você precisa ter a parceria dos pais ali dentro. E até, às vezes, é os pais que estão influenciando, por exemplo, a pressão ali dentro do esporte. Então, é um trabalho conjunto, né? Eu sempre falo, é um trabalho conjunto. Eu preciso estar em contato com os pais. Não preciso fazer uma sessão com os pais igual eu faço com o filho, mas eu preciso estar em contato com os pais, sabe? Saber o que está acontecendo. O que acontece na escola? O que está acontecendo dentro de casa? Eu pergunto isso às vezes para o adolescente, sabe? Como que está a relação de você com seu pai? Como é que está a relação de você com sua mãe? Por que eu fiz essa pergunta? E uma outra pergunta que veio aqui a mim agora é a seguinte: você tem mais dificuldade em tratar um adolescente ou um adulto? Eu digo isso pelo seguinte: eu acho que o adolescente deve ter dificuldade de colocar para fora de forma real, por mais que ele queira te dizer o que ele está sentindo, porque talvez não tenha experiência de ter falado sobre aquilo antes, mas o adulto também tendo a experiência de saber tudo que ele está passando, ou tem uma alta reflexão maior do que uma criança, ele talvez não queira te falar tudo, né? As pessoas talvez não falem tudo. O que é mais difícil? Certamente o adolescente e a criança. Por conta justamente disso, de você ter essa dificuldade da criança não conseguir se expor. A criança não sabe. A gente tem algumas atividades na psicologia que a criança tem que desenhar. Porque, de repente, no desenho ela vai conseguir mostrar o que ela está sentindo. Sim. Por isso dessas brincadeiras e dessas coisas. Eu fui a psicóloga quando era muito jovem, né? Eu fiz análise quando era jovem, por alguns motivos da vida, e eu parei e depois de adulto eu tentei. E uma das dificuldades que eu tive algumas dificuldades no esporte. Você perguntou se eu era atleta, eu vou me colocar aqui como um caso. Eu treinava muito bem e eu competia muito mal, tá? Na natação. As pessoas observando, o medo de falhar era muito grande. Isso vinha um pouco do meu pai, que era muito competitivo, me colocava nessa situação. Mas meu pai faleceu. Mas o falecimento do meu pai também me tirou da competição, porque eu passei a não ter mais alguém que me empurrasse a fazer aquilo. Então, por exemplo, eu jogava bola direitinho, estava num clube, meus amigos iam no Botafogo fazer um teste, eu tinha medo de falhar naquele teste. Então aquilo ficou comigo, mas pelo menos com o meu pai eu testava, eu tentava, e eu parei de tentar. Foi mais fácil para mim se afastar e falar isso não é para mim do que qualquer coisa. Depois, quando eu fiquei mais velho, eu tive outros problemas que não eram relacionados a isso diretamente, mas eram problemas de relacionamento, de carreira,
para onde eu sigo, o que eu quero fazer, por que eu sou assim como eu sou e tudo mais, eu ia no psicólogo e eu tinha uma dificuldade muito grande de expor tudo que eu deveria expor de verdade. Sabe, eu acho que eu não dei o total condição para o cara me tratar, vamos colocar assim, porque eu não falava tudo que eu tinha que falar. E eu era muito raso nas coisas que eu falava. Hoje em dia, olhando para trás, assim, eu podia ter sido um pouco mais profundo. E hoje eu tenho um pouco de dificuldade de achar um psicólogo onde eu queira fazer a minha análise, porque, não sei, existem técnicas diferentes, mas em geral eles escutam muito e falam pouco. Vocês não dão muito conselho, né? É mais a gente, você é só um facilitador de uma autodescoberta, né? É para ser assim mesmo ou existem outras técnicas e eu posso conversar com alguém que fale mais? Eu acredito que é muito opcional também, sabe, do psicólogo. Você falar, mas assim, a gente precisa escutar para te direcionar, porque além de facilitador, a gente te direciona. Não vou chegar para você e falar assim, olha, você tem que fazer isso, porque você vai conseguir alcançar o que você quer. Mas eu tenho que te direcionar. E aí você às vezes você se ouvindo, caraca, às vezes você dá um insight ali na hora. Várias vezes eu tô com paciente, caraca, e eu não falei nada realmente, sabe? Mas ter esse insight e levar isso para a vida e isso se virar uma coisa normal na vida do cara. Às vezes eu tenho insights também, mas aí quando eu quero propagar isso e ter isso na minha vida todos os dias, eu não consigo. Como é que a gente faz esse processo? São estratégias que a gente tem que montar também, sabe? Dependendo do insight que você teve, por exemplo, eu quero parar de comer doce. Todo dia, aí a gente vai criar uma estratégia junto, vai entender o porquê que você quer parar de comer doce. Sabe? E aquilo ali vai se tornar o teu motivo para você olhar para aquele motivo todos os dias para você parar de comer doce. Então a gente vai criar uma estratégia em cima disso, junto. Porque eu preciso também analisar todos os fatores. Aí vem aqueles fatores de o que tem na sua casa. As pessoas que estão na sua casa, elas comem doce? As pessoas que estão na tua casa, elas vão te ajudar? Sabe? Essa também é uma grande dificuldade, assim, quando a gente lida com essa mudança de estratégia para você alcançar um objetivo. Então você falou assim, você tem falado muito da a pessoa não treina bem e performa mal, né? Porque você fala muito do alto rendimento, né? A gente pode descer um pouco uma categoria e ir para o amador de alto nível. Então a gente vê muita gente correndo muito hoje em dia, muito ciclista, muita gente malhando, muita gente muito sarada no Instagram. Como é que você trata isso? Porque isso para mim é uma compulsão, tá? Eu vejo essas pessoas como pessoas são muito focadas numa coisa só e o negócio chega a ser uma compulsão. E eu já fui um atleta de ciclismo assim. Eu te contei a minha história do porquê que eu passei um pouco disso, mas como é que você enxerga isso? Esse Instagram, esses corpos perfeitos, essas pessoas felizes o tempo todo, para uma pessoa comum que está em casa ou uma outra pessoa que está mais ou menos no mesmo nível vendo aquilo acontecer o tempo todo. Como é que as pessoas lidam com isso? Então, é até uma das coisas que eu também falo em sessão para atletas, até os que estão agora na iniciação para o high performance, né? Porque eu também atendo atletas novos que querem viver do esporte. Então, vamos trabalhar a tua cabeça para a gente viver do esporte. Mas a primeira coisa é assim, como que tá o teu ambiente? E o ambiente, eu não digo só o ambiente que ele tá, sabe? O ambiente da tua academia, o ambiente das pessoas que você segue, das pessoas que você tem ali tá vendo no teu Instagram. Não existe falar Instagram ruim, desliga. Olha, assim, depende. Porque tem atletas olímpicos que são o top do top que você vê ali. Cara, são atletas profissionais mesmo que falam não. Tem atletas que deletam o Instagram na época das Olimpíadas. Sabe? Deletam o WhatsApp. Você vê a diferença, assim, da própria mentalidade também. Sabe? Então, você falou do olímpico, a gente está falando do amador e tem um acima. Vamos lá, para ficar mais fácil, qual é a diferenciação, a principal diferenciação, deve ter algumas, de um atleta olímpico para um atleta amador? todas. Sim, mas... São muitas, assim. Mas dá algumas pra gente. Primeiro é a mentalidade, porque, assim, o atleta amador, ele tem essa questão de se comparar, às vezes, com outros atletas, até no fato do próprio Instagram mesmo, sabe? Você olhar lá, caraca, meu adversário tá treinando e eu tô aqui no Instagram. Meu adversário tá treinando e eu tô indo dormir. Então tem essa comparação. O olímpico, ele nem olha pro lado. Ele nem olha. Você vê assim, os caras da natação, por exemplo, você vê eles mergulhando, você não vê eles, tipo, olhando pro lado para mergulhar. É o foco 100% nele. Isso é treinável? Ou isso é uma coisa que você tem? Isso é treinável. Treinável. Tá? Então, foco é treinável. O que não é treinável? Eu acho que tudo é treinável. Tudo é treinável. Eu acredito que tudo é treinável. Então, as principais características são: o cara tem foco,
Qual seria a outra? O cara não olha pro lado, por exemplo, parte nutricional, o cara continua sendo foco, então foco na realidade engloba muita coisa, né? Não, com certeza, no todo. A parte da preparação mental, né, porque o olímpico é quase obrigatório você ter um psicólogo ali dentro da confederação. Acho que todos têm, se não me engano. Eu acredito que você abre mão de muita coisa por um período muito longo, por um resultado que você não sabe se vem, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa que você, ou pouca gente fazendo a mesma coisa que você, mas os que estão lá, estão todos eles fazendo a mesma coisa que você. E você nem sabe se isso vai te dar um retorno depois, né? Então é muito risco para você falar, eu quero ser um atleta olímpico, né? Mas mesmo assim as pessoas fazem. Por quê? Pra ser sincera, não sei. Não sei porque as pessoas escolhem isso, mas eu acredito que seja pelo fato de você se inspirar em outras pessoas. Quando você começa a fazer um esporte, você se sente tão confiante naquela, dependendo da pessoa também. Mas, por exemplo, você que vai andar de bicicleta, você se sente tão bem fazendo aquilo ali que você quer fazer sempre. Agora, você imagina um cara que faz isso desde criança e começa a competir, e começa a sentir, e começa a ver um nadador. Isso desde criança, fazendo tudo certinho. E aí ele olha o Michael Phelps. Eu quero ser aquele cara. Então você começa a construir tua cabeça para ser aquilo ali. E aí você começa a trabalhar para aquilo. Entendi. Bom, acho que meus heróis eram jogadores de futebol, eles viviam na praia, acho que foi por isso que eu não consegui chegar lá, então. Porque, pô, sério, assim, o esporte coletivo, o futebol, algumas coisas no Brasil, assim, eu até falo isso, assim, quem sou eu, né? Mas você olha, assim, quem são os ídolos dos moleques no Brasil hoje, quando se fala de futebol e você fala de Neymar, ele não passa uma imagem de alguém que você precisa fazer esforço para chegar onde ele chegou. Então parece que é fácil. Então essa molecada toda acha que falar do jeito que ele fala, usar o brinco que ele usa e jogar a bola até parecido com ele, você vai chegar lá. E não é isso, né? Porque quando você fala com o técnico dele, eu já vi algumas entrevistas, os caras falam que ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Que na hora de comer ele come direito. Ele também tem a farra dele e tudo mais, mas eu tenho certeza que ele fez muita coisa, muito certo, por muito tempo, para ele poder chegar onde ele chegou. E isso não é passado para ninguém em nenhum momento, né? É porque, assim, para você ser atleta, você tem que ter consciência do quão duro vai ser essa jornada. Sabe assim, porque realmente não é só, vou treinar, vou chegar em casa, vou dormir, vou, sei lá, comer um misto quente de manhã. Assim. Pô, como é que faz isso tão gostoso? Mas é uma jornada muito dura, assim, de tudo. Fora, assim, vou até entrar aqui num assunto de lesão também. Você aprende até a conviver com a lesão. Você aprende até... É uma dor... Aquela dor insuportável que você sente, vira suportável. Entendi. Então, são certas coisas que você olha, assim... Se eu fosse me tornar profissional, eu teria ter começado antes. Sim. Mas eu, trabalhando com isso, eu olho assim, cara... Você abre mão de estar com a tua família. Você abre mão de tudo, praticamente, para você ser high performance. A gente falou da high performance aqui e esse realmente nem acho que é o assunto que vem ao caso para a maioria das pessoas que assistem a gente, mas o que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui tem de problema são os alunos de academia que entram todo dia, que querem um resultado, mas não querem fazer esforço nenhum para ter aquele resultado. E eu digo isso porque eu estou na academia todos os dias e eu vejo que a maioria das pessoas não muda. Por que você acha que isso acontece? Eu acredito que elas não enxergam o incômodo, né? Foi como eu falei, assim, a virada de chave, a grande virada de chave do ser humano é o incômodo. As pessoas precisam te incomodar para você querer mudar. Você não vai mudar da noite pro dia, sabe? Você vê lá um negócio no Instagram, ai, olha só que legal, se eu correr todo dia eu vou perder peso. Mas nem sempre você vai estar motivado, você tem que se incomodar. Cara, o que tá me incomodando? Sei lá, eu tô incomodada com a minha respiração. Então eu vou começar a fazer algo para minha respiração. Então, eu acho que as pessoas não se incomodam tanto, e quando elas se incomodam, elas não dão continuidade, elas simplesmente faz 3 semanas e para. Eu não sei, mas tem assim, a pessoa chega na academia procurando você com um incômodo, mas talvez esse incômodo não seja tão verdadeiro quanto elas digam pra gente, porque muito rapidamente elas entram numa zona de conforto, que é ou vai para a academia e faz qualquer coisa e sai de lá. Eu vou te dar exemplos, tá? Eu tenho alunos que me cobram melhorar. Eu falo, para você melhorar, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ok? Ok. A gente faz 3 sessões, 4, na quinta o cara já não quer fazer aquilo. Porque ficou difícil. Então existe um incômodo inicial, o cara vê aonde ele quer chegar,
mas ele não consegue entender que esse processo vai ser mais doloroso do que ele imaginava e ele fica naquela coisinha que ele está fazendo ali que ele acha que aquilo é ok para ele, né? Ele não vai morrer do coração, ele está indo na academia, tem um pouco de vida social, ele desestressa um pouco do trabalho, ele segura. Então eu entendo que existe um porquê dele estar ali, mas não foi o porquê inicial dele ter entrado na academia. Eu queria muito entender por que isso acontece, porque eu queria muito mudar isso na mentalidade dos meus alunos nesse sentido. Eu acho que não sou eu acho que eu tenho que mandar ele para uma análise desse e ele voltar para mim pronto. Mas eu tenho muito isso, eu vejo muito, muito isso acontecer. E eu acho que o ambiente onde a gente está dando essas aulas, né, a academia que nós damos essas aulas, ele é muito propício a isso. Porque quando eu estava lá nas academias lá fora com atletas de alto nível, cara, você não vê as pessoas chegarem assim. É mais foco, elas querem mais, elas sabem que ela precisa, não tem zona de conforto, qualquer esforço é ok, e eles têm noção do processo, eles têm noção de onde eles querem chegar, mas eles têm noção do processo. Você acha que falta um pouco de eu quero, mas eu não entendo o processo? Falta, e também tem essa questão das pessoas quererem resultado muito rápido. Por exemplo, eu já postei até no meu Instagram, assim, uma foto minha antes e depois. Já fiz esses comparativos. Sempre tentando explicar, né, o processo e, de repente, quanto tempo eu passei para poder fazer aquele antes e depois. Só que as pessoas acham, cara, o antes e depois é só eu treinar jiu-jitsu. É só eu fazer isso. É só fazer aquilo. E, sei lá, em 3 meses eu vou conseguir fazer as coisas. Porque, eu vi na internet que 3 meses é o tempo de adaptação do ser humano. Então, assim, essa questão das pessoas quererem um resultado muito rápido e a questão da internet também mostrar tudo perfeito. Vejo barriga de tanquinho, eu quero barriga de tanquinho. Mas ninguém se preocupa quanto tempo eu preciso para ter essa barriga de tanquinho. Você já, na verdade, Esforço, né? exatamente, você já se fez a pergunta também para as pessoas que você atende, assim, quanto tempo você quer alcançar isso? Não, eu faço a pergunta. E eu mostro o caminho. E eu digo que tem que ter mudança. E eu digo que tem que partir dele também um monte de coisa, né? O cara me vê 3 vezes por semana por 1 hora, mas ele passa 23 horas do dia, todos os dias sozinho, fazendo outras coisas. Eu não controlo a comida. Eu não controlo como ele chega na academia. Eu vejo muitas pessoas chegarem na academia com uma sobrecarga, uma carga emocional muito pesada, sabe? Eu vejo poucas pessoas chegam felizes, contentes, prontas para fazer o esforço que é necessário para sair dali e falar, eu tive uma boa sessão de treinamento. Aquilo para mim parece cheguei para relaxar, entendeu? E aí você tá me colocando numa zona que não é de relaxamento. Eu tenho muito essa sensação às vezes, é muito muito doido isso. Eu queria muito poder mudar isso, mas eu não tenho o conhecimento para poder fazer isso na cabeça das pessoas. Eu tenho, assim, algumas ferramentas de coisas que eu faço que ele não sabe que eu estou fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma aluna minha que nunca treinou e eu falei para ela, eu tenho um objetivo para você por 3 meses, mas eu não vou te contar qual é. E o objetivo era que ela fosse à academia por 3 meses, porque ela nunca tinha ido na academia, ela tem 50 anos de idade, estava fora do peso, ela entendia que ela precisava mudar, mas ela tinha que ir para a academia primeiro. Então eu não fazia nada na academia que fosse colocar uma plantinha na cabeça dela, pô, não quero mais isso, porque isso é muito pesado, isso é muito difícil. Então eu alongava ela, eu trocava ideia com ela, a gente ria, eu tava um pouco na esteira, o dia que ela não queria, a gente não ia. O que ela tô com dor, não sei onde, a gente tratava aquela dor. Era uma coisa muito, o que você quiser fazer, contanto que você venha. E ela fazia bem a aula, meia hora de aula, que era metade da aula. Hoje ela faz 50 minutos, e ela já tá treinando há 1 ano e meio. Tá? Mas só que ela não muda fisicamente. Ela agora só consegue estar lá na academia. Então, aquilo que eu plantei inicialmente, que era ela conseguir, eu consegui. Mas o próximo passo, que ela realmente. Também tirou ela dos remédios, né? Ela também melhorou uma série de outras coisas, ela procurou médico. Então, teve uma melhora gigantesca. Mas ela continua querendo esteticamente mudar e ela não consegue. E aí chegou um ponto que talvez seja uma limitação minha, porque eu não tenho mais o que fazer nesse sentido, entendeu? No caso, de repente, mas você sabe se ela faz algum tipo de análise? Análise, terapia? É bem possível, mas eu não sei se é isso que ela está tratando lá dentro. Talvez ela dentro lá e não seja o meu corpo que eu estou tratando aqui dentro. De repente ela dividiu a vida dela, né? Tipo, terapia, vou cuidar disso. Isso. Professor de educação física, isso. Talvez tenha sido isso. Talvez seja mais fácil de conviver com ela mesmo dessa forma, né? Pode ser, porque assim, a terapia, ela te ajuda realmente. Só que, às vezes, é difícil pra pessoa porque ela precisa visitar as fraquezas dela. Até visitar o passado também, sabe? E às vezes isso dói. E dói você ter que falar. Dói você tem que sentir ali. Às vezes a terapia é difícil por conta disso também.
Eu às vezes escuto, isso é uma curiosidade minha também, assim, o cara faz muita atividade física também, porque, pô, deve ser uma porcaria estar em casa, né? Deve ser uma porcaria conviver com ele mesmo. As pessoas falam isso, né? E essas pessoas acordando 4 horas da manhã, pedalando 5 horas por dia todo dia, que não são profissionais, vão trabalhar mais ou menos. Parece assim, a vida do cara tá um caos, mas acordar 4 da manhã e pedalar 3 horas por dia é o que vai resolver minha vida. Que síndrome é essa? Agora você me pegou, tô pensando aqui. Porque eu já tive essa síndrome, tá? Eu não sei qual é, mas eu fico assim, eu vejo muito isso acontecer ainda, né? Eu acordava 3 da manhã, ia pedalar no aterro, saía, trocava de bicicleta, subia a mesa, tinha aquele propósito de querer pedalar mais do que as pessoas, era competitivo, viajava, era ok. O que eu realmente estou escondendo aqui, entendeu? De repente não é nenhuma síndrome, Hum. nenhum transtorno, não sei, né? A gente não faz uma análise, mas de Sim. repente. Mas assim, pode ter o envolvimento, de repente, com o que você falou no começo, né? O fato de você fazer o esporte antes com teu pai, tu não ter o teu pai, e aí tu vai querer descontar o que você não teve agora. Então você acha que traumas do passado ainda podem estar presentes em muitas pessoas hoje em dia se não forem tratados? Sim. Porque eu já tive uma análise com uma pessoa que o cara disse, teve um trauma? Tive. Faz diferença na tua vida hoje? Eu falei, eu acho que não. Ele falou, então a gente não precisa tratar isso. Assim, depende também, né? Do que você teve. Sim. Porque traumas para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra. Entendi. Bom, vamos lá. E assim, só definindo aqui o que é trauma, né? O grande problema do trauma é que ele mina a tua resiliência. Então, assim, para você fazer uma análise, cara, será que isso foi um trauma? Deixa eu ver. Minou minha resiliência naquele momento? Tá minando agora? Mas me dá um exemplo de minando uma resiliência agora, por exemplo. Eu acho que eu tenho resposta para isso. Eu tive por muito tempo dificuldade de terminar as coisas. Por exemplo, eu começava a faculdade, na hora de fazer a última prova, era sempre um sacrifício, eu fugia da última prova. Eu começava um projeto de qualquer coisa. Podia estar indo bem. Cara, eu começava a enxergar a dificuldade onde não tinha, falava, eu não vou terminar isso. E partia para outro. Então eu comecei a mudar muito de atividade, eu comecei a mudar muito de parceiras, eu comecei a mudar. Então a minha vida era sempre mudando. É isso que você chama de perda de resiliência? Não, acredito que não totalmente, pode ser, mas não totalmente. Eu acredito mais que isso esteja relacionado até à própria procrastinação sua com relação às coisas que você tem que fazer para você alcançar alguma coisa. Entendi. Mas, assim, e não estava relacionado a um trauma, de repente. Entendi. Tá bom. Você falou que não é síndrome, né? Mas você falou que a gente falou de síndrome aqui. Quais são as síndromes mais comuns que você vê no esporte? Bom, síndrome. Quais são as síndromes primeiro? Devem ter muitas, né? Por isso que eu perguntei especificamente do esporte, pra gente também não falar de todas elas, mas... Assim, eu vejo mais como demandas, né? Uhum. E vejo mais no olhar de transtornos. Então vamos lá, como assim? Você vendo mais com um olhar de demandas? Me explica isso, por favor. Do que chega. Tá. Assim, por exemplo, é muito mais... Vamos colocar aqui. Tem uma síndrome de inferioridade e tudo mais, mas eu vejo como um olhar de transtorno, assim, as síndromes estão relacionadas a um tipo de transtorno também, sabe? Por exemplo, transtorno de ansiedade. Aí tem a síndrome do pânico, né? Que tá voltada para transtorno de ansiedade. A depressão, né? Também. Que tem muito no esporte, assim, por mais que seja muito complexo falar, né? Tem também. Tem. Elevadamente. As pessoas que não falam muito. Esgotamento mental, né? Burnout, que é um transtorno também. E assim, as síndromes, como a síndrome de inferioridade, síndrome do Peter Pan também, que tem muita, né? Mas estão muito mais relacionadas ao transtorno, sabe? As demandas que chegam são muito mais de transtornos. Quais são os transtornos? Transtorno de ansiedade. Sim, mas burnout. vamos lá. Eu saio errado. Vamos lá. Então, esses são os mais comuns. Burnout, ansiedade. Você falou o outro é Peter Pan, depressão. Desses que você falou, o mais comum, que você falou muito de depressão, é o depressão? É a depressão ou é a ansiedade? Eu imaginaria que seria ansiedade e síndrome do pânico. Eu tenho visto muito isso, né? Sim, foi como eu falei, né? Assim, a depressão, ela aparece, mas é muito complexo também, porque para dar um diagnóstico de depressão, a gente precisa muito ir a fundo, e existem certos sintomas também que eu não vou nem falar aqui, porque às vezes as pessoas vão, meu Deus, tem depressão. Sim. Mas assim, para eu diagnosticar uma depressão, é um pouco mais complexo.
Para eu diagnosticar uma ansiedade, às vezes a pessoa já vem com a ansiedade, com as coisas que ela fala. Às vezes é a crise de ansiedade que ela tem. Então, assim, o que mais vem... Essa coisa de crise... Vamos falar de ansiedade. Ansiedade é isso? Eu vivo no futuro, como todo mundo fala por aí? Não, né? Basicamente. Existem outras coisas também, porque o que pode desencadear uma ansiedade está muito mais assim, às vezes você vive no passado também. Cara, eu tô tão... Vamos colocar de um atleta aqui, né? Tô tão preso naquela derrota, e aí quando eu vou competir de novo, eu fico ansioso, porque vai acontecer a mesma coisa. Então não é só o futuro, é o futuro também. Entendi. Então, ansiedade. Burnout, eu acho que eu tô vivendo um pouco disso. Por quê? Porque eu tô em tudo quanto é lugar o tempo todo, não tenho mais tempo para mim, tô sempre cansado, com o olho ardendo, dificuldade de dormir, começo a tomar decisões de forma errada. E isso eu já percebi um pouco isso em mim, isso é o que me leva um pouco a ficar deprimido. Eu achei talvez uma fórmula minha para eu poder não deixar isso acontecer. Eu vou te falar como. Trabalho muito, faço pouco do que eu quero, me sinto meio desgastado, doente. Quando eu tô quase chegando assim, no tipo, cara, eu não aguento mais, eu começo a ficar deprimido. Eu não fico com raiva, eu não tenho que extrapolar em nada, eu não falo, eu vou parar com tudo isso porque é isso que me faz mal, eu começo a ficar deprimido. Então eu arrumei assim, eu me deixo chegar até um certo ponto, mas eu não deixo entrar nesse processo de estar deprimido. Eu, como morei na Inglaterra, eu voltei para o Brasil porque eu estava muito deprimido lá. Porque frio, muito dentro de casa, eu estava mais gordo, não conseguia fazer minhas atividades, eu não ganhava tanto dinheiro, e tinha uma série de coisas, e eu estava muito cansado o tempo todo, pensando o tempo todo, meditado o tempo todo, eu não conseguia tomar ação nenhuma, eu fui ficando deprimido. E a melhor ação que eu fiz foi, eu vou entrar no avião, vou embora para casa, porque lá pelo menos eu me sinto mais seguro, eu consigo começar do zero. Eu fiquei um pouco pensando assim, será que sou eu de novo, mais uma vez, desistindo de alguma coisa? Ou será que eu esgotei todas as opções aqui e eu realmente preciso tomar uma ação e ir embora para casa? Eu fiquei nessa encruzilhada por muito tempo. E eu voltei para casa e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, sei lá como eu estaria se eu estivesse lá, mas eu não me arrependo de ter voltado. Existe correlação disso, do cansaço extremo, do trabalhar demais, do não se dar tempo para você e você acabar ficando deprimido ou não? O esgotamento mental, ele é muito comum, né? Esgotamento mental. Que é o burnout. Sim. E causa isso, essa depressão. Não vou nem falar depressão, esse movimento deprimido que você tem, sabe? Porque a depressão, você ter realmente a depressão, você precisa estar mais de 2 semanas com esses sintomas, não conseguir fazer nada. Eu nunca tive o não consigo fazer nada, mas eu acho que eu já fiquei próximo disso algumas vezes. Mas pode ser até pelo esgotamento mental que você teve. Exato, também, né? Eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Por isso que eu estava falando, se eu te contar a história, em vez de só falar, eu já quase fiquei deprimido algumas vezes, né? Se trata com remédio? Ou tem outras formas de tratamento? Se trata com remédio, sim, tá? Às vezes as pessoas falam, cara, mas não usa medicamento, mas às vezes o medicamento é... Melhor solução. Não é melhor, né? A terapia pode ajudar, mas de repente uma das soluções também para ajudar, porque não é só um medicamento, você precisa também fazer terapia, sabe? Mas o medicamento, ele... Multifatorial, o tratamento é multifatorial. Exatamente, é igual, cara, pessoas que têm pensamentos suicidas, por exemplo. Precisa tratar com remédio. Isso é tão doido, né, que eu não tenho. Então você imaginar que alguém tenha um pensamento suicida, né, e como você tratar isso, como que a pessoa... Deve ser muito doido você ter o pensamento suicida e falar, cara, não, eu preciso tratar isso porque eu não quero ser suicida, né? Deve ser um conflito muito, muito grande isso. Isso não deve ser muito simples. Não. Mas você vê isso em atletas? Sim. Tem atletas que têm pensamento... Assim, inclusive, isso é um assunto importante, né? Porque existem muitos atletas que tiraram a vida, principalmente olímpicos, né? E é justamente no pós-Olimpíada, porque a vida do atleta é do frustração e perda e... Transição de carreira também, porque às vezes, 30 anos, o atleta tem que se aposentar, né? Tem que, né? Entre aspas, né? Eu tenho uma história para contar sobre essa coisa de transição de carreira. Eu, quando fiz meu mestrado lá fora, eu tinha muitos atletas dentro da minha sala. Na realidade, no mestrado eram só 13 pessoas, então era uma coisa muito pequena e a maioria era atleta, né? Eu me senti o peixe fora d'água lá, só nego Team GB. E um dos caras chama Tomaga, e ele foi campeão olímpico de remo. Só que ele era um garoto jovem, jogava rugby, forte, alto, bonito, caiu sentado, quebrou a T12 e ficou paralítico, né? E quando ele acordou no hospital, eu perguntei a história para ele, ele me falou, posso estar errado em alguma coisa ou outra, mas ele me falou o seguinte, quando ele acordou, talvez não tenha sido exatamente assim, já tinha uma pessoa do esporte, que sabia que ele jogava rugby,
que falou para ele, olha, a gente tem um monte de coisa aqui que vai ser boa para você e uma delas é que a gente quer que você seja remador. A gente acredita que você vai ser um grande remador. Isso salvou a vida dele. Pelo menos parecia. Ele era um cara... Assim, tinha brincadeira, tinha uma ladeira gigantesca, cara. E eu falava, quer que eu te empurre? Ele empurra o cacete, meu irmão. Ele ia, eu ficava cansado andando e ele ia. Então o cara é um monstro do esporte com a cabeça muito boa. E eu conversava com ele sobre o momento da transição, porque não é muito longo, né, esse processo de ser atleta. Em algum momento ele ia ter que... Eu falei para ele, você vai fazer o quê? Eu falei para ele, eu vejo você dando palestras sobre como ter uma pausa na sua vida de uma coisa, uma mudança, um trauma tão grande e você conseguir levar isso de uma forma tão boa. Mas isso que você passa para mim, será que é de tão boa assim, né? Como é que você vive isso? E, cara, teve suporte da esposa dele, eles têm 2 filhos hoje, ele é casado, ele é um grande palestrante lá na Inglaterra. Você acha que falta esse suporte aqui no Brasil? Sim, acho. Né? Quando você entra nas instituições de esporte, você vê que eles não são profissionais o suficiente ainda para poder se atentar a esses casos ou a outros casos que estão acontecendo lá dentro. Sim, e eu acho que falta também o suporte do próprio psicólogo. Para fazer o atleta entender que, por exemplo, na transição de carreira, tem outras coisas para fazer. Porque o atleta, quando faz uma transição de carreira, ele acha que perde a identidade. Você fala, cara, o que eu vou fazer agora? O que tem para fazer? Não fiz nada antes, só fiz, tipo, tudo vira nada. Então, assim, eu acho que falta, aqui no Brasil, principalmente, falta o suporte, não pro Olímpico, porque, como eu falei, né, no Comitê Olímpico tem psicólogos, né, mas nas instituições esportivas, no futebol, por exemplo, tem os psicólogos, mas, assim, para dar esse suporte também, sabe? É importante falar sobre essa transição de carreira, né, porque no futebol, por exemplo, 35 anos já é... Velho. Exatamente. O cara se sente velho, porque todo mundo fala pra ele que ele ficou velho, né? Tem isso, né? A mídia também fica ali em cima, né? Talento, não sabe jogar bola, mas tá velho, vai fazer outra coisa, vai ser técnico, nem todos conseguem. Falando em instituições e psicologia como profissionalização, né? Nesse núcleo de... Como é que você fala? Tem um monte de gente que trabalha para um atleta, né? Multidisciplinar. Você falou pra gente que você trabalha com uma escola de samba. Conta pra gente isso aí, por favor. Eu fiquei surpreso de saber que a escola de samba é profissional a esse nível. Assim, quando eu recebi o convite, eu também fiquei pensativa, surpresa também com isso, né? Porque eu também não sabia. Mas é mais para trabalhar com a porta-bandeira e mestre-sala, né? Nessa questão mental. E tem equipe, né? Tem o nutricionista, o fisioterapeuta, o preparador físico, a coreógrafa e a escola em si. Então, é para trabalhar o mental deles, porque o carnaval, querendo ou não, ele é um momento... É igual a competição, né? Não deixa de ser uma competição, inclusive. Mas é um momento também que as pessoas que estão ali, que têm um papel importante, como mestre-sala e porta-bandeira, eles precisam estar preparados mentalmente para aquela carga daquele dia e para a carga que vai receber, porque, se não me engano, eles ficam horas ali em pé e ensaiando, e depois tem que ir para a avenida também, né? São 2 horas ali. E você tem que estar... tem o momento do jurado, que você tem que tem que mostrar para o jurado 100% do que você está fazendo, né? Realmente é um... E como que... Então, quando você recebe essas pessoas, normalmente são pessoas de comunidade, não é isso? São pessoas que talvez tenham passado por mais traumas ou mais dificuldades, eu não sei se isso faz diferença alguma, ou se de repente o cara realmente viveu aquilo ali desde cedo e o cara é um mestre daquilo de verdade e ele acha que ele é super importante e ele é bomba de fazer aquilo. Mas você sentiu alguma fraqueza específica, assim, que você viu de diferença de onde a pessoa veio? Eu acredito que as demandas, sim, são iguais, sabe? São iguais, isso não muda. Então as classes sociais não afetam muito isso. A gente tem ideia, né? Eu falo, tem aluno meu que fala assim, a depressão é doença de quem pode ficar em casa, né? Tem umas coisas assim, né? Isso aqui é de alguém que, né, vem de uma classe social mais baixa. Eu não sei exatamente quais são, mas... Então isso não existe, é across the board, todo mundo pode ter tudo. Exatamente, o mais rico aí pode ter depressão igual uma pessoa que está num ambiente, sei lá, de comunidade. Entendeu? Sim, um ambiente mais hostil, talvez. Nessa equipe multidisciplinar que você estava falando, você falou de fisioterapeuta, falou de nutricionista, essas pessoas recorrem a você para que eles possam seguir com seus programas? Por exemplo, eu me lesionei, devo estar super frustrado.
Eles vêm para você com, cara, ele tá super frustrado, eu tô vendo que ele tá precisando de ajuda, e vamos trabalhar isso. Eles vêm a você com isso, com essa demanda? Sim, sim. Quando você trabalha com a equipe disciplinar, você precisa ter essa comunicação. Até porque, querendo ou não, quando você trabalha com um atleta que tem uma equipe multidisciplinar, às vezes ele é mais próximo do treinador, às vezes ele é mais próximo da nutricionista. Então, eu como psicóloga, sendo imparcial nisso tudo, eu preciso também entender quem é o mais próximo, sabe? Até antes de trabalhar mesmo, assim, antes de eu entrar, eu precisei saber quem que ele era próximo, quem que ela era próximo, para poder ter essa consciência de como trabalhar também. Até porque ali dentro, mesmo eu trabalhando com a equipe, eu tenho que ser imparcial num todo. Então, porque eu ia colocar que talvez o psicólogo seja um ponto de encontro para todas essas outras disciplinas que estão cuidando do atleta, porque basicamente tudo deve passar por você. Né? Então você faz uma imersão inicial e aí eu fico pensando assim, o treinador deve ser o mais importante, certo? Como que você ganha a confiança do treinador para você poder mudar algumas coisas que ele acredita ser extremamente verdadeiras, né? E você com psicologia pode mostrar para ele que talvez ele seja o problema? Difícil, vou te falar, porque assim, tem treinadores, né, que tem esse estigma, né, de não precisa de psicólogo, psicólogo é besteira. Vamos treinar isso aqui. Por quê? Porque o treinador ele quer resultado. Exato. Eu quero resultado, então eu vou ficar em cima. E às vezes realmente é o treinador que está tendo aquela pressão. Na equipe multidisciplinar, tem que estar em conjunto, tem que quebrar esse estigma, tem que desconstruir. Agora, quando não tem. Eu, por exemplo, trabalho com atletas que eu não tenho contato com o treinador, porque eu não faço parte da equipe. Então eu preciso entender do atleta o que está acontecendo ali dentro, como que é o treinamento, sabe? Porque a gente precisa ter essa conexão, porque às vezes a pessoa não tá bem, tipo assim, cara, não tô bem, sei lá, perdi um alguém na minha família. Só que eu preciso treinar, porque eu preciso dar resultado. Só que o treinador precisa entender isso também. Precisa entender que o meu atleta não tá bem emocionalmente, então eu vou reduzir, de repente, a carga ali. Como que você trata os seus conflitos? Faço terapia, né? Com certeza. E aí vem a questão que são dois profissionais da mesma área, né, um olhando para o outro. E como é que é essa dinâmica? Porque deve ser muito... É que nem eu hoje começar a treinar com alguém que faz a mesma coisa que eu faço, por exemplo. Como é que é essa dinâmica? Ela é melhor ou ela é pior? Então, assim, no início, quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha uma resistência porque eu já sabia como é que era, né? Isso na faculdade. Eu já sabia como que era. Aí eu ficava, como é que eu vou me comportar? Será que eu tenho que estar arrumada igual quando eu atendo? Começava a pensar isso também. Mas depois, eu preciso também saber resolver. Eu recebo muita carga emocional de muita gente. Isso eu recebo também. Sabe? Isso é uma coisa que eu vou te falar que eu chego no final da semana, de uma semana de muita aula, eu me sinto carregado. É muito difícil isso. É uma coisa que eu precisava aprender a bloquear um pouco mais. Não é tão simples assim, mas seguindo, vamos lá. E aí o que eu vou falar? Como é que eu vou me comportar? E você já se liberou disso hoje? Ou você ainda... Hoje eu tenho que me liberar, né? Porque eu preciso também liberar essa carga emocional. Fora, assim, existem grupos de supervisão também, porque às vezes eu pego casos tão pesados que o que eu faço? Então, preciso também... Tem a terapia e tem a supervisão. A supervisão é onde eu levo certos casos para poder fazer análise desse caso. Como que eu posso ajudar também? Porque o psicólogo, ele, assim, eu acho que faz parte da formação do psicólogo, ele ter um terapeuta também para ajudar ele e fazer a supervisão. Eu fazia a supervisão na época da faculdade e depois que eu saí da faculdade comecei a atender supervisão. Porque às vezes você pode ter o conhecimento que for, às vezes você fica perdido. Cara, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou tratar isso? Você está fazendo uma pós-graduação, você acabou de terminar a pós-graduação, ela foi em quê? Psicologia do esporte. Mas também foi algo genérico, tipo psicologia do esporte, ou entrou em alguma outra área? Existem outras áreas mais específicas dentro da psicologia do esporte? Bom, a psicologia do esporte, você vai aprender a questão de desenvolvimento humano, questões comportamentais do atleta, treinamento mental, essa questão de... As técnicas e estratégias que você pode usar com o atleta. Não vou falar que é superficial, não, porque a formação demanda tempo e demanda muito conhecimento também. Mas você aprende todo o universo do esporte, como lidar com o atleta, como você trabalhar diretamente com o atleta. Mas, assim, eu acredito muito que a experiência vai muito do que você tem no teu consultório, sabe? Você vai aprendendo ali.
E foi o que eu já até falei aqui, né? Que eu gosto de ser o meu laboratório justamente por isso. Assim, eu gosto de sentir o que eu sinto ali na hora da competição para poder falar pro meu atleta, né? Vou dar até um exemplo, assim, aconteceu comigo num campeonato. Eu fui lutar com uma menina que eu já tinha lutado e que eu tinha perdido. E eu tava muito bem nesse campeonato, já tinha ganhado a primeira luta. Tava, tipo, super confiante, me preparei 100%. Então, cheguei lá muito bem, fui bem na primeira luta. Fui lutar com essa menina que eu tinha perdido. Minha cabeça tava boa, mas tava pensando assim, tenho que ganhar dela. Quando eu cheguei lá, esse tenho que ganhar dela, eu perdi minha força ali na hora. Não consegui fazer uma coisa que eu faço 100% no meu treino toda hora. Então, é isso que eu gosto de ter essa experiência para poder passar para o atleta que eu tô atendendo. Inclusive, esse foi um exemplo que eu passei para os meus atletas na semana seguinte toda. Eu falei, cara, não cai nesse conto de você estar focando no teu adversário. Foi a questão do foco de novo. Precisa direcionar o teu foco para você. Então, assim, a experiência dentro do esporte, eu acho que conta muito para você ser o psicólogo do esporte também. Eu acho que esse até é o diferencial, assim, de alguns psicólogos que escolhem essa área que também fazem esporte. Você acha que consegue ser psicólogo do esporte sem fazer esporte? Não, né? Existe. Eu estava pensando aqui, você falou em equipe multidisciplinar e, assim, parece que não, mas o professor de educação física, né, com os seus alunos, a gente meio que tem uma equipe multidisciplinar. Você tem uma nutricionista que você sempre indica, você tem um físio que você sempre indica e que você tem um bom contato, que vocês já vieram, o Gustavo Leporácio aqui é um físico que eu indico, que faz testes, me traz um monte de achados e eu trato meus alunos com muito mais facilidade. Tem os médicos ortopedistas e cardio, eu tenho o Fabrício na LPH, tenho o Gustavo Asmar, você tem os osteopatas, então a gente tem alguns também, mas a gente nunca tem um psicólogo. Acho que eu vou incorporar isso para meus alunos, vou começar a obrigar meus alunos todos a fazer pelo menos algumas sessões com alguém, para a gente poder entender aí o racional, entender o que acontece ali, que eu vejo no dia a dia e que eu não consigo desbloquear para que eu tenha o melhor resultado com essas pessoas, né? Eu tenho alunos desde pessoas extremamente disciplinadas e hoje eu vejo muita gente falar disciplina e motivação, não basta ter motivação, porque se um dia você não vai estar motivado, você vai acabar não indo, sabe? Frase de efeito. O que você acha dessa frase? Não, eu acredito, é real, assim, você precisa ser disciplinado, né? E uma hora a motivação, cara, mas assim, você precisa ter um motivo ali. Por que eu tô levantando de manhã? Por que eu tô fazendo isso? Mas isso é uma motivação, não uma disciplina. Não, você vai lá fazer porque você é disciplinado. Você tem um motivo pra ser disciplinado. Aí a motivação aparece na hora que você levanta. Entendi. Bom, mas eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho alunos muito disciplinados, eu tenho alunos pouco disciplinados, eu tenho alunos que aparentam disciplinados porque estão aparecendo lá, mas não treinam de verdade, não acho que seja disciplina, eles simplesmente têm disciplina de ir, mas não a disciplina de treinar. Eu tenho alunos que estão iniciando carreira, então a atividade física está deixando de ter a importância que ela tinha para uma outra importância agora, que antes era, eu quero ser bonito, sarado, gostoso, e arrebentar. Hoje eu quero arrebentar no meu trabalho, então eu preciso de atividade física para me dar suporte para isso. Eu consigo ver esse básico, né? Com que frequência você acha que eu precisaria ter um psicólogo na minha rede multidisciplinar para um aluno recreacional que a gente tem que vai à academia e que quer melhorar um pouco? Assim, depende também do quão conectado você está com essa equipe multidisciplinar, por exemplo. Você atende o aluno X. Você quer que ele tenha performance, mesmo ele sendo um hobby. E aí você indica um psicólogo, ele começa a fazer terapia. Aí você vai ter essa conexão de falar, cara, como é que foi a sessão com fulano? Porque assim, o psicólogo não vai te falar, tipo, o que aconteceu. Sim. Mas certas demandas que podem ser, tipo, faladas, vai falar, entendeu? Para poder melhorar a performance do atleta até recreativo. Sim. Entendeu? Mas por isso que eu pergunto, quão conectado você vai estar com esse profissional? Não, então, mas assim, os nutricionistas, os físicos, os médicos, os osteopatas, eu estou muito conectado, não tem problema nenhum em me conectar com esse psicólogo. Eu acho que a barreira que vai existir aqui, o problema que vai existir aqui, é eu conseguir ter esse assunto com o meu aluno, porque a gente não vai chamar de atleta aqui, a gente vai chamar de aluno, para que ele possa achar que ele precisa de um psicólogo do esporte, para que ele possa ter melhora dentro da academia, e isso é uma coisa que eu quero que ele faça. Como é que eu consigo ter essa conversa com ele? Bom, primeira coisa, eu acredito que você possa perguntar para ele se ele já pensou em procurar um psicólogo. Se ele fala para mim, eu faço, eu já tenho. Aí você pergunta, poxa, que legal. Como que é essa terapia? Você trata as coisas emocionais mesmo?
Você precisa desconstruir também esse estigma aí de psicólogo não é pra mim. Não, eu acho que os meus alunos não teriam esse estigma. Agora, você acha que seria ok? Como que os psicólogos receberiam isso? Se um professor de educação física entrar em contato com eles para poder trazer algumas situações que eu vivencio com eles dentro da academia, para que ele possa me trazer resultados com isso que eu possa trabalhar no dia a dia da pessoa, ou os psicólogos não trabalham muito assim? Não, a gente trabalha assim também. Então não seria estranho do nada alguém te ligar e falar, olha, eu tenho esse aluno aqui, ele vai em você, tô vendo ele aqui, mas a gente não tá tendo resultado. O que a gente pode fazer para melhorar o resultado dele aqui? Se for alguém da equipe que você trabalha. Não, mas eu digo assim, alguém que eu não trabalho. Do nada eu tô ligando para alguém. Porque eu perguntei, como é que eu faço para ele ir no psicólogo? Vamos dizer, ele já tem um psicólogo. Eu nunca falei com ele sobre isso. Quem é teu psicólogo? Dá o telefone e vou ligar para ele. Não, acho que isso é assustador, se eu recebesse uma ligação dessa, por exemplo. Mas por que isso seria assustador? Você não acha que isso seria assim, eu tentando encaixar você ou eu tentando me encaixar dentro de uma equipe multidisciplinar com você para a melhora de uma pessoa? Não, verdade. Agora eu tô pensando aqui, eu já recebi realmente uma mensagem de uma nutricionista de uma paciente minha. Qual era o problema? Ela não conseguia seguir a dieta, por exemplo? Exatamente. Era uma nutricionista comportamental. Ela entrou em contato comigo pra gente trabalhar junto essa questão. Ela tinha uns transtornos alimentares. Sim. Os transtornos alimentares continuam. Teve uma época que bulimia e anorexia era uma coisa muito em alta nas academias. Isso continua? Continua. Você tem muita gente ainda... Com transtorno, sim. Já atendi também e atendo pessoas com transtornos. Dentro do esporte, é quase sempre, porque, por exemplo, vou dar o jiu-jitsu como exemplo. O jiu-jitsu é um esporte que você precisa bater peso. Sim. Então, existe muito essa questão de eu ter que bater peso. E não é nem só a questão da estética só. Por exemplo, o fisiculturismo, você vê o cara ali, ele precisa estar esteticamente bem para poder ter a performance dele lá. Né? O fisiculturismo tem aqueles... Precisa estar bonitinho. Sequinho. Precisa estar seco, forte, mas, assim, pintado. Exatamente. Você precisa ter Tem essa questão dos transtornos aí dentro também. Principalmente com esses esportes aí do peso. Então... Boxe, jiu-jitsu, luta UFC, no geral, né? Luta em geral. Você vê que, por exemplo, eu tenho que bater peso toda vez que eu vou competir. Geralmente eu tô 2 quilos acima. Principalmente quando tô em períodos menstruais também. Mulher também sofre muito disso. E aí você começa a mexer com a cabeça também. Pra mulher, assim, a estética acaba virando um papel importante. Querendo ou não. Eu, quando entrei no meu processo de emagrecimento, meu primeiro motivo foi a estética. Principalmente por conta de rede social, assim. Foi principalmente na época da... Então, você, apesar de ter todas as ferramentas que você precisa ter para não ser afetada pelas redes sociais, você mesmo assim foi. Mas coitado da gente, né? Coitado da gente, né? A gente tem que ser muito forte. Já que a gente não tem ferramenta nenhuma quase, né? Eu queria te falar uma desculpa. Você estava falando sobre a rede social, você foi afetado, você começou a entrar no esporte. Foi exatamente isso. Eu vou te falar um caso meu de anorexia que eu não tive que tratar isso, mas eu era supervisor numa academia lá na Inglaterra e existia um cuidado muito grande de como abordar essas pessoas, porque tinha um problema legal, né, jurídico aí, legal, e tinha um problema, assim, problema de como a pessoa realmente aceitaria isso. Era uma pessoa que vem à academia magra, a gente sabia que ela estava anorexica e ninguém falava nada. E um dia eu falei, cara, eu vou conversar com essa pessoa. O meu primeiro ímpeto assim era de falar, olha, você não pode mais fazer, né? O segundo foi, deixa eu entender quem é essa pessoa, só que eu não tenho as ferramentas que você tem. E na nossa conversa aqui está ficando cada vez mais claro para mim que os centros de treinamento recreacionais, além de nutricionistas, fisioterapeutas e osteopatas, precisam de psicólogos formados, que praticam esporte, que estão vendo tudo acontecer ali dentro e que podem tratar pessoas. Eu acho que as pessoas andariam muito mais na sua vida esportiva ou na sua vida recreacional em termos de físico, né, em termos de estar ali dentro dos resultados se isso acontecesse. Isso nunca foi dito em nenhum lugar, você nunca teve você não conhece ninguém que trabalhe com academias de uma forma mais... Não existe nenhuma academia hoje que trabalhe com psicólogos in-house, vamos colocar assim. Não academia de jiu-jitsu, tá? Tô falando academia... nem academia de jiu-jitsu também não tenho. Não tem. Não tem. Assim, não vejo alguém... Eu vejo equipes, né? Por exemplo, a da Mocidade que implantou o psicólogo agora. Mas a academia... Olha, não.
conheço. Isso seria, eu não sei, eu talvez se eu fosse fazer um TCC meu, e eu fosse fazer fisiologia ou psicologia do esporte, eu, Fábio, por ter a experiência da academia, eu faria muito especificamente de como implementar um processo de análise que não fosse agressivo para a pessoa, que isso fosse aceito, ou como criar um processo de análise, ou de ter um psicólogo in-house dentro de academias, que isso pudesse ser aceito pelas pessoas que estão lá e fossem tratadas de uma forma para que elas tivessem mais resultado. Eu vejo que está faltando nessas coisas multidisciplinares que os próprios personal trainers criam, porque a gente cria isso sem prestar muita atenção no que a gente está criando, né? Eu não indico o meu aluno para um médico que eu não conheço. Se eu tiver dificuldade de achar um médico, porque eu não conheço médico naquela categoria, eu converso com um profissional de educação física que eu respeito e considero, e ele vai achar esse médico e vai falar, pode ir por isso, por isso, por isso. E eu vou entrar em contato com esse médico. E é impressionante como o tratamento para o aluno, ou o resultado final disso é muito melhor. É muito melhor. Então, eu tô meio que viajando aqui, porque, tipo assim, como pode? A gente passou esse tempo todo sem ter um psicólogo in-house. Né? E hoje em dia as academias, elas são muito grandes, né? São chains, né? Tem academia para tudo quanto é lugar. Eu não sei se seria possível. Mas há um tempo atrás, as academias, elas eram de bairro. Elas eram academias onde você se torna amigo daquela pessoa. Aquela academia onde você sai na rua enquanto o cara o dia inteiro. Academia onde você vai no restaurante e o cara tá lá. Então você faz parte de uma comunidade e você é muito presente nessa comunidade. Então eu não sei por que o psicólogo não foi uma profissão que andou por essa direção. Falando disso tudo, que pode ser um futuro para a psicologia ou não, aonde você vê a psicologia do esporte? O que você vê daqui para frente? Eu vejo, assim, o mercado da psicologia do esporte está crescendo muito. Eu fico muito feliz, assim, de estar fazendo parte disso também, porque eu recebo mensagem lá no meu Instagram falando, caramba, eu tô começando psicologia por causa de você, quero seguir essa área do esporte. Então, na minha cabeça agora, eu tô começando a fazer uns projetos para psicólogos do esporte também, para psicólogos iniciantes também que queiram seguir nessa área para ajudar mesmo. Porque, assim, não é só porque eu trabalho, mas eu acredito que é uma área muito importante, assim, para a pessoa e para o ser humano, assim. Desenvolvimento pessoal realmente não tem nada igual, né? A gente tem que fazer análise, né? Emocional, né? Você precisa estar emocionalmente bem para receber qualquer carga do teu dia a dia, por exemplo. Por onde começar? Como é que você gera mudança? Como é que você gera crescimento? Como é que você gera sair dessa coisa de estou onde estou e está me incomodando e eu preciso dar um passo para frente? Como é que é isso? Porque eu, por exemplo, para virar empreendedor, eu precisei de uma outra pessoa para que me ajudasse nisso. Eu não sei se eu teria conseguido fazer sozinho, apesar de já ter feito coisas sozinho antes. Eu entendo que vem um pouco dessa coisa, sempre que eu queria fazer alguma coisa, eu acabava não terminando, então quando eu coloco uma outra pessoa para dentro, isso é uma estratégia, eu automaticamente tenho que fazer, porque eu agora tenho uma outra pessoa fazendo isso comigo, é como eu me sinto. Mas tem muito professor que eu vejo hoje querendo mudar, querendo estar em um outro lugar, querendo dar um passo maior na vida, querendo ser alguém diferente e não consegue, está meio parado porque ganha o dinheiro suficiente, está ali no dia a dia, é aquela rotina dele. Como é que a gente muda isso? Primeiro você precisa analisar se você realmente quer. E às vezes você acha que quer. Justamente porque você está vendo muito. Como é que eu sei disso? Às vezes precisa fazer análise. Você precisa de alguém te direcionando. Entendi. Você precisa ir lá todo dia e falar sobre isso todo dia até que você chegue à conclusão sozinho de que eu quero ou eu não quero. Mas vamos dizer que eu resolvi que eu realmente quero, mas eu estou com dificuldade de me mexer. Né? Normalmente, o que seriam os primeiros passos, assim, para que eu pudesse ter uma melhora? Mudança dos seus ambientes. Então, voltamos ao ambiente. Voltamos ao ambiente. Por exemplo, vamos colocar até rede social aqui. O que eu estou seguindo que está me ajudando? E o que está me piorando? Então, você começa por isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu também. Na época de competição, por exemplo, eu vou competir dia 18. A partir do dia 10, silencio todas as minhas adversárias, porque eu sigo, né? Acabo seguindo, a gente troca ideia ali. Silencio todo mundo. Por quê? Porque eu não quero ver. Porque, de repente, o que ela faz vai me influenciar justamente negativamente para a minha competição. Então, é o ambiente. Está chegando no final do podcast. No final, ele foi um pouquinho mais sobre mim, até para a gente poder falar de coisas mais reais, para as pessoas entenderem, humanas. Esse insight, essa coisa que me apareceu de psicologia nas academias, eu não sei se isso é possível, se eu estou viajando muito, tem que olhar isso de outras formas, mas eu achei isso super interessante.
A gente sempre acha que só o atleta de alto nível precisa, mas o cara para ir para academia precisa. Mas aí a gente foca no cara que não está na academia ainda, que precisa ir para academia. A gente foca no cara lá em cima. Mas esse meio aqui, que é uma galera que talvez se trate, né, porque ela tem consciência disso, mas tem muita gente que não está fazendo isso e que a academia poderia, né, dar isso para as pessoas. Ou o personal trainer podia criar esse grupo, né, colocar o psicólogo lá. Queria agradecer por você ter vindo. Eu acho que tem muita coisa para falar. Está me dando vontade de voltar a fazer análise, coisa que eu não tinha muito tempo, que eu acho que é importante. A gente sempre deixa aqui um espaço para as pessoas falarem aquilo que elas querem falar, para quem elas quiserem falar. Se você quiser se promover, falar do seu Instagram, falar do seu trabalho, fica à vontade, tá o espaço aberto para você. Então, queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui. Gostei, né, de bater o papo. Por mim, eu ficaria aqui quase o dia inteiro, tá? O meu contato tá 100% ali no meu Instagram, né, Flávia Távora. Flávia Távora tudo junto, com 2 A's no final, meu Instagram. E ali tem as informações, eu deixo o meu Linktree lá também. E pode entrar em contato comigo lá, direct, tudo. Se quiser construir tua mentalidade de campeão. E mentalidade de campeão, eu recebi até um comentário falando que a vida não é só ganhar. Realmente, mas você precisa ter uma mentalidade para você lidar com as coisas que não são só de ganhar. Então, só entrar em contato comigo. É isso. Bom, gente, obrigado. Voltar para análise, né? Ficou claro para todo mundo. Obrigado por ter vindo. Muito sucesso. Que a psicologia do esporte possa crescer muito, que a gente possa trazer isso para a galera que é menos atlética e um pouco mais recreacional. Eu acho que tem muito espaço para isso. Obrigado por ter vindo mais uma vez e que a gente se encontre muito em breve. Eu que agradeço o convite também, de estar aqui. Tem um tênisinho desse para você também, que o Alberto vai organizar contigo para você receber, tá? Eu não sei se você conhece a marca, mas não estamos aqui para falar dela, mas é a primeira marca de tênis barefoot do Brasil, uma coisa que é meio pé no chão, pés livres, movimente-se. Não sei se tem muito a ver com o que você faz, mas parece que sim, porque você é uma menina que gosta do esporte. A gente já teve um cara do jiu-jitsu importante usando nosso tênis, e a gente gosta de falar sobre os esportes que são descalços, né? Então, o jiu-jitsu é um esporte descalço. Então, por que você quer... Se o pé é tão importante no jiu-jitsu, por que você vai tratá-lo mal quando você não está no tatame, né? Então, quem sabe o forte não pode ser uma boa forma de você cuidar dos seus pés por aí, em vez de ficar usando salto alto e coisas apertadas. Tá legal? Obrigado, gente. Obrigada.